Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos em mais uma aula do meu canal. Estou no meu cenário maravilhoso, com uma escada, com um ventilador, um sofá, porém muita informação. Se você é novo por aqui, meu nome é Dario Guimarães, trabalho com corrida de rua há mais de 15 anos, tenho uma assessoria completamente online, tenho o Clube Corrida Simples também, que é o meu programa de treinamento para corredores do 5 km até a maratona, incluindo também os iniciantes, incluindo quem vai fazer ao TAF, o TAF no caso, né, não ao TAF, incluindo o programa de musculação, treino também professores, passo um curso chamado Corrida Simples Pro, que é um grupo de estudos, na verdade, para treinadores de corrida de rua. Enfim, eu só trabalho com corrida há mais de 15 anos. Hoje, durante esta pequena aula, eu farei perguntas e respostas. Eu responderei perguntas que vocês fizeram, então eu trarei as respostas no caso. Eu peguei essas perguntas do meu Instagram. Se você ainda não me segue, é o mesmo nome do canal. Vai lá depois desse vídeo, me procura que você acha. Nesse momento, a única coisa que eu peço antes de começar as respostas das perguntas é que você deixe o joinha no vídeo. Isso é muito importante e não custa nada para você. Já aperta o dedo no like e se você ainda não é inscrito aqui no canal, coisa que acontece muito, cerca de 40% das pessoas que assistem as minhas aulas não são inscritas. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, desse lado ou desse, você só clica nesse botão, se tiver no celular aperta nele que você já fica inscrito, certo? É só isso que eu peço para você, sem mais delongas. Na próxima cena, na minha próxima fala, já vem uma pergunta e uma resposta. Primeira pergunta de hoje: por que fazer volume é tão importante? Esse é um questionamento muito grande. Vários corredores acham que não precisam fazer volume porque eles conseguem correr bem com um volume baixo. Parece que virou uma moda você falar que consegue correr uma prova longa, por exemplo, sem treinar tanto. E isso é uma grande mentira. Volume, pessoal, para que você entenda, caso você não tenha entendido ainda, volume de treinamento nada mais é do que você correr mais durante a semana. Quanto mais eu corro, mais condicionado o meu corpo fica. Meu corpo acelera a recuperação, logo quem corre menos, quem corre 3 vezes por semana, um volume baixo, tem uma recuperação mais lenta do que quem corre 5, 6 vezes por semana com um volume mais alto. É no volume que você ganha musculatura, você ganha tempo de asfalto, é no volume que o seu coração fica mais forte, é no volume que você começa a entender melhor o seu corpo. Poxa, se eu rodo nesse ritmo aqui o meu leve, tá muito pesado para mim. Se eu rodo nesse outro ritmo, meu corpo responde bem. Poxa, no dia anterior a um treino de tiros, é interessante eu fazer uma rodagem, mas eu não posso pegar pesado nessa rodagem. Eu não posso forçar nessa rodagem. Ah, no dia de tiro eu estou me sentindo bem, porém eu tenho um ritmo a ser seguido. Eu não posso fazer loucura, porque no dia seguinte eu já tenho um outro treinamento. Sem volume, você não cria essa bagagem de condicionamento e essa experiência que você ganha somente correndo. Nenhum grande atleta do mundo corre bem sem fazer volume. Fora as adaptações fisiológicas de você aumentar o número de mitocôndrias, melhorar a sua captação e utilização do oxigênio, aumentar VO2 máximo, aumentar por treinar mais o seu limiar também, limiar anaeróbico no caso, o aeróbico também, a sua base aeróbica como um todo, enfim, volume é muito importante. Não caiam nessa cilada de que dá para correr bem sem fazer volume. Talvez 1% da população faça um volume menor e corra bem uma maratona, dando um exemplo a grosso modo, mas 99% das pessoas que não treinarem para uma maratona, que tem 42 km, 195 metros, vão passar mal no dia da prova e vão terminar a prova andando, além dos riscos para a saúde. Falando de provas mais curtas, 5 km, sem volume, você não consegue correr rápido, você consegue completar uma prova de 5 km. Agora, para correr rápido, você precisa de volume. Resumindo, é importante por tudo isso que eu falei. Segunda pergunta do dia: é melhor fazer tiros curtos e rápidos ou tiros longos mais curtos? Olha, quando você pensa em tiro curto e rápido, ele tem uma especificidade. Se eu estou treinando para uma prova de 5 e 10 km, eu faço uma proporção maior de tiros curtos e rápidos. O que seria isso? Tiro de 200, tiro de 400, tiro de 600...
eu faço uma proporção maior. Não que eu não faça tiros de 1.000, 2.000, 3.000 para essas provas. Só que é claro que treinando, por exemplo, para um 5 km, eu não vou ficar fazendo tiro extremamente intenso de 3 km. Eu vou fazer ali tiro de 1.000 metros, 1.200, 800, casando com esses tiros mais curtos e mais intensos. Agora, quando eu penso em uma maratona, não tem porquê e não é necessário e não vai gerar rendimento eu ficar dando tanta pancada, porque a prova ela não é tão intensa. Uma maratona você não corre próximo do seu limite, uma maratona e uma meia maratona também não. Agora, os 5 e o 10 você corre mais próximo do limite. Quando eu faço o tiro mais curto, de certa forma eu estimulo muito mais VO2 máximo. O VO2 máximo é uma zona que eu levo em torno de 1,5 minuto a 2 minutos para chegar nessa zona. Se eu faço um tiro mais curto, no primeiro tiro, que de repente dá ali 50 segundos, 1 minuto, 1,5 minuto que seja, eu não entro nessa zona de VO2 máximo. Meu batimento sobe, mas quando ele vai entrar nessa zona, eu já tenho uma pausa. Porém, a partir do terceiro, quarto tiro, eu já estou com um batimento mais alto. Na recuperação, na pausa entre os tiros, meu batimento não vai baixar tanto. Logo, eu começo o tiro seguinte com um batimento mais alto. E quanto mais alto, mais próximo e mais dentro da zona de VO2 máximo eu estou. Logo, você precisa entender que os tiros curtos também trabalham VO2 máximo, porque nós falamos muito em tiro longo. O tiro longo eu faço em uma zona de limiar anaeróbico. O que seria isso? É um ritmo muito intenso que você suporta por cerca de 50 minutos a 1 hora. Esse ritmo nós trabalhamos de forma fracionada. Nós trabalhamos ele aí 3 de 3.000, 3 de 5.000, 8 de 1.000, com uma pausa curta. E aí você acha que só treinando o limiar você não vai correr bem a prova curta, porque a prova curta é mais em cima do VO2. E de certa forma, você corre mesmo a prova curta mais próximo do VO2, dessa zona que é próxima do seu 100%. Só que você precisa também melhorar esse limiar. Logo, não existe o melhor e o pior. Quando eu penso em maratona também, só para que vocês entendam uma coisa que é muito importante. Eu tenho o período específico da maratona. São 12 semanas dentro da linha de treinamento que eu aplico para os alunos do Clube Corrida Simples. Nessas 12 semanas, obviamente, a proporção de tiros curtos ela é muito menor. São mais tiros longos em zona de limiar. Porém, na base, antes de entrar no período específico, eu faço um período de base. Nessa base, pensando na maratona, eu acho muito interessante você trabalhar o VO2 máximo. Você trabalha ele, melhora esse VO2, fica mais rápido e naturalmente no específico você vai trabalhar mais em cima do limiar e esse limiar vai melhorar, você vai ter uma evolução no limiar. Então tanto a maratona como os 5 km, que são provas extremamente distintas, precisam de tiros curtos e de tiros longos também. Então a resposta que eu tenho para dar para você é essa: tudo depende, mas tudo se encaixa. Terceira pergunta: vou aprender o que na sua Masterclass do dia 20/3. Para quem não sabe, dia 20 agora, conhecido também como quinta-feira, eu farei uma Masterclass sobre VO2 máximo e limiar anaeróbico, conhecido também como limiar de lactato. Eu vou explicar se existe diferença ou não entre o limiar de lactato e o limiar anaeróbico. Nessa Masterclass, que é uma aula fechada, onde você precisa fazer a sua inscrição, vai ser uma aula muito longa, no sentido assim, mais longa do que eu coloco aqui no YouTube, e ela nunca vai acontecer aqui. Essa aula é exclusiva somente para quem se inscrever nela. O valor é R$ 27,00. Você tem acesso a essa aula pelo resto da sua vida e o link para fazer a inscrição está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Eu aconselho que você se inscreva. Se você está vendo esse vídeo depois do dia 20, você pode se inscrever e assistir a gravação, que vale muito a pena. É uma aula muito densa, onde eu vou ensinar você como treinar corretamente VO2 máximo e limiar, que são 2 treinos intensos extremamente importantes para o 5 km, para o 10, para o 21 km e para a maratona. Se você é corredor e não entende o que você está fazendo nas sessões de treinamento, você está perdido. Então você dá pancada, mas não sabe o que está sendo trabalhado. Masterclass nada mais é do que uma aula exclusiva e mais longa. Eu gostaria muito que você se inscrevesse.
São R$ 27 a inscrição, você está pagando aí 200, 300 reais em uma inscrição de prova, quando é uma prova longa, e de repente você não entende o dia a dia de treinamento. Invista esses R$ 27 reais que eu garanto que vale muito a pena, valerá muito a pena, porque você ainda vai assistir essa aula. O link está na descrição do vídeo. Próxima pergunta: qual a diferença de treino leve e treino regenerativo? Aqui existe uma confusão muito grande. As pessoas gostam de falar que estão fazendo um treino regenerativo e às vezes não estão. Muitas vezes elas fazem um treino leve que elas falam que é regenerativo, mas não é. Qual seria a diferença aqui? O treino leve, ele é basicamente em torno de 45 segundos, 1 minuto, eu diria que até 1 minuto e 20, mais lento que o seu ritmo atual de prova. Na prova que você está treinando. Se eu estou treinando específico para os 10 km e o meu pace atual, não adianta pensar no pace que você fez nos anos 90. Se o seu pace atual de 10 km é 4 por 1000, o seu leve ele vai girar em torno de 4,45, 4,50, 5 por 1000, até 5,20. Eu diria que até 1 minuto e 20, estourando 1 minuto e meio por quilômetro mais lento que o seu pace atual de prova, você ainda tem mais ganhos rodando entre 45 segundos a 1 minuto, 1 minuto e 10 mais lento. 1 minuto e meio eu já acho muita coisa, mas ainda está dentro. Então isso seria um treino leve, onde eu estou fazendo volume, onde eu não estou agredindo a minha musculatura e ao mesmo tempo eu estou tendo ganhos. Eu estou construindo condicionamento. Agora, quando eu falo em treino regenerativo, é algo totalmente diferente. É uma sessão de 30 minutos, 40 minutos, estourando 50 minutos, extremamente leve. Nessa sessão, eu não me preocupo com o pace, eu me preocupo apenas em oxigenar, jogar mais oxigênio, mais sangue na minha musculatura, na minha perna no caso, pensando em recuperar de uma sessão que foi muito intensa. Por exemplo, vamos supor que eu estou treinando um volume muito alto, 150 km por semana, e na quarta-feira, na parte da tarde, eu fiz 20 km muito rápido, muito forte. No dia seguinte, de manhã, por conta desse volume alto, eu tenho que correr. Se eu não corro de manhã, eu não entrego esse volume. São 2 períodos no caso que eu preciso treinar dentro desse exemplo para fazer esse volume. Só que de manhã eu vou estar cansado ainda desse longão que eu fiz à noite, não vou? Porque eu sou um ser humano também e o ser humano ele cansa, apesar da internet mostrar super-humanos que não existem. Porém, eu que sou um ser humano e entendo que sou um ser humano, estarei cansado no dia seguinte. O que eu faço? Um treino regenerativo. Então eu posso rodar 8 km extremamente leve, posso rodar ali 9 km, em média pensando em duração em tempo, 40 minutos a 50 minutos. É um ritmo muito leve, onde eu praticamente não tenho ganho fisiológico nenhum. Eu tenho esse ganho de jogar mais sangue na musculatura para acelerar a minha recuperação. E ao mesmo tempo eu estou fazendo um pouco de volume, só que é um volume muito lento. Então eu que, por exemplo, tenho um pace de 4 minutos por quilômetro, falando aqui só um exemplo, tá? Não é o meu pace, pessoal, só tô dando um exemplo. Eu que sou o Joaquinzinho que tenho 4,0 de pace nos 10 km, eu posso fazer esse regenerativo a 6,30 por quilômetro, extremamente leve. Só que aí tem um porém. Atletas amadores que treinam 4 a 5 vezes por semana não tem o que regenerar. Você que treina 4 a 5 vezes por semana tem entre 2 a 3 dias de descanso total. Nesse descanso total, você está fazendo um regenerativo, que é um off total. É ficar deitado no sofá assistindo televisão ou trabalhando. Eu sei que você trabalha porque você não é atleta profissional, mas você não está treinando. Para que você vai pegar uma das sessões onde você precisa de um pouco mais de qualidade e vai fazer extremamente leve? Regenerativo é para atletas profissionais ou amadores que fazem um volume muito alto. Se o seu volume não é alto, você não deve fazer treinos regenerativos. Antes da próxima pergunta, eu vou pedir para você deixar o seu joinha no vídeo. Deixa o joinha se você esqueceu no começo. Se inscreve no canal se não for inscrito e comenta regenerativo.
Vai, comenta regenerativo aqui para ver se você entendeu até esse momento o que eu quis dizer neste vídeo, certo? Regenerativo nos comentários. Quero ver quem está comigo até esse momento. Continuando, a próxima pergunta é o seguinte. Tenho 20 minutos cravado, 20:00, nos 5 km e 40:30 nos 10 km. O que acha? Olha, primeiro para a gente exemplificar isso daqui. Você tem 20:00 no 5 km, que é pace de 4 minutos por quilômetro, 4 cravado. E 40:30 nos 10 km, que é pace de 4 minutos e 3 por quilômetro. Ou seja, o seu tempo do 5 ele está muito fraco em relação ao tempo do 10. O seu 10 ele é muito bom, só que o seu 5 não é. O que você precisa fazer? Porque você é um cara que poderia tranquilamente ter esse 5 km na casa dos 18 alto, dos 19 baixo, levando em conta o que você faz nos 10. Nesse caso aqui, você precisa dar um pouco mais de ênfase nos treinos de VO2 máximo. É isso que eu vou ensinar na Masterclass do dia 20, que o link para você se inscrever está na descrição do vídeo. Você já está com um limiar muito bom, porque o seu 10 km é excelente se comparado com o seu 5, mas está faltando mais treinos na zona de VO2 máximo. Seu 5 km é muito ruim, com todo respeito, é um ótimo 5 km, mas ele é muito ruim se comparado com o seu 10. Então você precisa dar um pouco mais de ênfase nos treinos de VO2 máximo. Não esquecendo também que você precisa trabalhar todo o conjunto. Talvez você no 5 km esteja errando um ponto que é muito clássico, né? Que as pessoas erram, que é o começo da prova. Então, por ter um 10 km bom e um 5 km ruim se comparado com o seu 10, pode ser que você esteja errando a estratégia de prova no dia. Você pega e passa muito rápido o primeiro e o segundo quilômetro e depois você quebra. Então veja esses pontos. Um pouco mais de ênfase em treinos de VO2 máximo e reveja no caso, a sua estratégia de prova no dia da competição, no dia da sua corrida-alvo. Próxima pergunta, tem como correr uma prova longa sem usar carboidrato? Olha, o que acontece na prova longa é o seguinte, você não corre próximo do seu limite, então de 0 a 10, pensando que 0 você está parado no 0, não está fazendo força nenhuma, e no 10 você está correndo no seu limite. O 10 seria uma prova de 5 km. A maratona você corre ali no 7 e no 8, ou seja, você tem um desconforto, mas esse desconforto não é tão agressivo. Se você está em uma maratona fazendo muita força, lá no quilômetro 18, 20, você está correndo a prova errado. Maratona você não corre próximo do limite. Isso não significa que você não vai fazer força e que você não vai cansar. Porém, você tem que saber programar o ritmo certinho. Sabendo isso, o segundo ponto que é extremamente importante é a parte energética. Se eu não reponho água e carboidrato, o meu corpo ele não consegue ficar correndo 3 horas, 2 horas e 50 se você é um maratonista rápido, 3 horas e 30, 3 horas e 59, que o sub 4 é um tempo que muitos atletas amadores buscam, 4 horas, 4 horas e 10, o seu corpo ele não consegue, mesmo que você consuma muito carboidrato na semana da prova, manter aquele nível de energia a prova toda. Quando passa de 1h30, 1h40, se você não repõe carboidrato desde o começo da prova, e é carboidrato com água, porque a água ajuda a dissolver esse carboidrato, você não sustenta o ritmo. E aí você está em uma intensidade que não é tão intensa, e mesmo assim, com 1h30, 1h40, o seu corpo apaga. O que aconteceu? O meu corpo apagou do nada? Não foi do nada. Faltou a parte energética. Os atletas profissionais, só para vocês terem uma ideia, consomem entre 90 gramas a 120 gramas de carboidrato por hora. Claro que eles treinaram o seu estômago, o seu organismo a consumir tanto carboidrato. Se você pegar um gel, ele tem em média 20 gramas de carboidrato. Agora estão fazendo também alguns géis que eles têm 50 gramas de carboidrato. Eu acho isso extremamente interessante, porque você consome um gel que já tem 50 gramas. Só que você tem que testar isso durante o treinamento. Não dá para eu começar a tomar gel de carboidrato hoje e do nada eu consumir 5, 6 géis por hora.
eu vou ter dor de barriga, meu estômago não vai estar adaptado a isso. Então o carboidrato, só para que você entenda, ele é como se fosse uma gasolina. Você tem no seu corpo o glicogênio muscular, que é como se fosse essa gasolina que eu estou falando, ela fica armazenada basicamente no seu músculo. Vamos supor que você é uma pessoa que se alimenta bem, então você está sempre com esse estoque de carboidrato alto. Esse estoque gera energia, faz com que você consiga viver bem, faz com que você consiga correr bem. Quando você entra em uma prova e não repõe esse carboidrato, essa gasolina vai baixando, 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 baixando. Chega uma hora que você não tem mais gasolina no seu tanque chamado corpo, e aí o seu carro, que é você mesmo, apaga e você quebra. Literalmente você não tem perna. Então é muito importante você fazer uma boa alimentação durante o dia a dia, aumentar o consumo de carboidrato. Isso você vê com um nutricionista certinho, que eu não posso falar isso porque eu não domino isso também. Eu estou dando uma opinião como treinador. Então você tem que ver essa parte com o nutricionista, rever a sua alimentação de repente, para ter um estoque sempre mais cheio e não começar as sessões e as provas com o tanque já baixo. E durante a prova, principalmente uma prova longa, como é o caso, você tem que repor, porque esse estoque, mesmo começando cheio, ele vai diminuindo. Se você não repor, você vai ter um apagão. E a parte da água, ela ajuda nessa questão do carboidrato, ela vai ajudar muito, e a água também ajuda você a não desidratar durante uma prova longa ou durante um treino longo. Se você entra muito desidratado na prova ou no treino, a chance de você ter uma cãibra, que é algo horrível, ela é muito grande. Sua musculatura fica tão desidratada que chega uma hora que começa a dar cãibra. Não tem transporte nenhum dos nutrientes, de potássio, de sódio, e aí você tem cãibra. Então não é só tomar o gel, é o gel mais a água. E não é tomar quando eu tenho sede e quando eu tenho vontade de tomar o gel. Eu tenho que tomar desde o começo da prova. Eu preciso entender que eu não posso esperar eu estar morrendo de sede ou sem energia nenhuma para tomar um gel e uma água. Eu preciso pensar nisso. Não é só treinar, tem que ser inteligente, tem que saber repor essa parte. Do contrário, não tem como você treinar bem e muito menos correr bem em uma prova longa. Próxima pergunta: por que você fala tanto que treinar o limiar é importante? Olha, o limiar é extremamente importante e eu falo mesmo muito sobre isso porque é a sessão mais desafiadora que você tem na sua planilha. É uma sessão que parece com um treino ritmado, porém não é. O treino ritmado, você mantém ali 20 segundos, 15 segundos, até 10 segundos mais lento que o seu pace atual de prova. O limiar, ele é mais baseado no tempo de exposição. No tempo da exposição, falei até bem mecânico aqui. Então, em média, você consegue correr no limiar entre 50 minutos a 1 hora. 1 hora é um atleta muito bem condicionado. Um atleta profissional, por exemplo, de meia maratona, ele consegue correr a meia maratona inteira no limiar. O que seria afinal o limiar? O limiar é o maior ritmo, o melhor ritmo no caso, que eu consigo sustentar aproximadamente por 1 hora. Então vamos supor que eu sou um corredor que eu tenho pace nos 10 km de 6 minutos. Esses 10 km são o meu limiar. Então 10 km é o máximo que eu consigo correr no meu limite. Porque se eu corro 10 km no pace de 6 minutos, eu faço 10 km em 1 hora. Agora, se eu sou um corredor, que eu corro ali os 10 km na casa de 4 minutos por quilômetro, o que dá 40 minutos nos 10 km, eu consigo ficar nessa zona por até 1 hora. Em média, tá, pessoal? A grande maioria dos atletas amadores, pensando em um limiar contínuo, que é esse limiar diretão, eles conseguem sustentar bem, em média, 40, 45 minutos, 50 minutos. 1 hora é muito difícil. Você tem que ser muito bem condicionado para sustentar 1 hora correndo literalmente no seu limite. Mas tem como também. Claro que os atletas profissionais mantêm isso com uma proporção muito maior. Já os amadores em uma proporção menor. O que você pode fazer para melhorar esse limiar é trabalhar ele de forma fracionada. Ou seja, eu faço blocos naquele ritmo. Vamos supor que ficar 45 minutos no pace de 4:0, que é o meu limite, seja muito difícil para mim hoje. Porém, 4 blocos de 10 minutos nesse pace, com uma pausa bem curtinha, que é só para dar uma respirada e para dar uma descansada na cabeça. Uma pausa ali de 1,5 minutos. Fazendo isso, eu consigo fazer 4 blocos. Eu fiz 4 blocos de 10 minutos nesse ritmo, com pausa de 1,5 minutos trotando.
Então eu fiquei 40 minutos nessa zona de forma fracionada, com uma pausa que foi curta. Isso gera muitos ganhos e faz com que eu consiga treinar melhor o meu limiar. Logo, o limiar você pode treinar ele de forma fracionada ou de forma contínua. Eu vou ensinar isso inclusive na Masterclass do dia 20. Gostaria muito que você se inscrevesse porque o link está na descrição do vídeo. E resumindo aqui a resposta dessa pergunta, você tem que treinar o limiar porque fazendo mais limiar, você vai melhorando esse limiar. Limiar nada mais é do que limite. Se hoje o meu limite está na casa de 4,0, treinando mais em cima dele, daqui um tempo ele está na casa de 3,55, 3,54, 3,50 e aí casando com todos os outros treinos. Treino de VO2, treino ritmado, treino longo, volume como um todo, eu consigo melhorar os meus tempos na corrida. Só que o limiar muita gente não faz, porque é difícil. Um treino de tiro rápido com pausa longa todo mundo faz. Agora ficar ali 40, 45 minutos, ou fazer 3 blocos de 10 minutos, 4 blocos de 10 minutos, 2 blocos de 20 minutos, 2 blocos de 25 minutos. No limiar, as pessoas não gostam, porque é desconfortável. Mas aí entra o que eu falei na última aula. Você é adulto e você tem um objetivo. E adulto faz o que precisa ser feito, não o que ele quer. Quem faz o que quer são crianças e adolescentes. E olhe lá, hein, porque tem adolescente que já não faz também o que quer. Que o pai dá uma puxada ali, né? Mas aí vai de cada um. Você que é adulto precisa entender que se você não treinar limiar, infelizmente vai ser muito difícil você evoluir na corrida. Eu sempre falo para os alunos do Clube Corrida Simples que se eu tivesse que escolher uma sessão intensa na semana, eu escolheria o treino de limiar, porque ele realmente gera muito condicionamento e não é tão agressivo para a parte muscular. É uma ótima sessão. Façam treinos de limiar. Enfim, pessoal, essas foram as perguntas e respostas de hoje. Se você chegou até esse momento do vídeo, escreve Masterclass. Masterclass aqui nos comentários. Masterclass Baixa Pace, que é o tema da Masterclass do dia 20 agora. Lembrando que se você está vendo esse vídeo depois, você pode adquirir a gravação dessa Masterclass. Vai ser uma aula mais longa, mais densa, com muito conteúdo. O valor é apenas R$ 27. Então, se você está vendo esse vídeo depois, você pode clicar no link da descrição e adquirir essa Masterclass, onde eu ensino você a treinar VO2 máximo e limiar anaeróbico da forma correta, casando com a sua prova-alvo. O link está na descrição do vídeo. Se você está vendo antes dessa data, é quase uma obrigação você se inscrever. São R$ 27 para você que gosta aí de uma cervejinha, 2, 3 cervejinhas de investimento para você aprender a treinar corretamente essas 2 sessões que são tão importantes para evoluir na corrida de rua. O link está na descrição do vídeo. Do mais é isso, eu agradeço a sua audiência. Se você puder, deixa o joinha no vídeo, que isso é muito importante. Se inscreve no canal, clicando no botãozinho em vermelho se você ainda não for inscrito. E eu vejo você na próxima aula, mas antes dela, que vai ser só na próxima segunda, eu vejo você quinta-feira agora na Masterclass Baixa Pace. Um abraço, muito obrigado pela sua audiência. Falou, valeu e fui!